Olá, caríssimos, tudo bem? Vamos falar hoje um pouco sobre algumas formas de resistência à escravidão, especificamente duas: os laços de família e os laços de solidariedade. Durante quase os 4 séculos de escravidão no Brasil, a mistura da lembrança do passado com a vida no cativeiro vai possibilitar os africanos a desenvolver uma maneira de suportar essa condição de escravizados. Era preciso desenvolver e entender uma nova forma de lidar com essa opressão do senhor branco e dessa sociedade escravocrata, para tentar se comunicar com os outros africanos e preservar ainda alguma humanidade que a escravidão insistia em retirar desses grupos, né? Como mostra aqui, por exemplo, nessa imagem do Rugendas, a habitação de negros. Você vê aqui que os negros estão nessa imagem aqui, numa choupana, observados por uma pessoa, possivelmente uma senhora, aqui no balcão dessa casa aqui, e os negros aqui, um está numa esteira, outros estão com crianças, brincadeiras, todos quase seminus, né, que é a questão da vestimenta. E aqui, claro, que eles estabelecem uma comunidade, um grupo de solidariedade, que é esse primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que é os laços de família, né? Os escravizados resistiam a reconstruir seus laços familiares ou a formar novas famílias. No cativeiro, realmente, na escravidão, não havia um lugar para uma família tradicional, monogâmica e patriarcal. Como eles eram mercadorias, eles podiam ser vendidos, trocados ou alugados a qualquer momento. Então, essa família poderia se desintegrar a qualquer momento. Porém, dentro desses limites, dessas imposições da escravidão, o cativo foi tentar estabelecer um outro modelo de família, um modelo um pouco diferente da família do branco. Então, dentro do interior das senzalas, as famílias que poderiam surgir desde a união conjugal, elas podiam ser famílias múltiplas, onde eles também incorporavam outros africanos, crianças africanas que vinham, que chegavam, que existiam ali. E aí, como bem metaforicamente destacou uma grande historiadora, na senzala, nesse canto tão escuro e sombrio, poderia sim brotar uma flor, né? Que era essa família. A união conjugal desses negros também possibilitava a conquista de pequenas coisas, que aos olhos das pessoas comuns, das pessoas livres, dos brancos, eram muito insignificantes. Por exemplo, um casal e seus filhos geralmente ganhavam um compartimento separado dentro das senzalas. E isso era importante, pois permitia um mínimo de privacidade para aquela família, né? Significava, inclusive, um lugar, um espaço próprio para aquela família. Nas senzalas, a própria alimentação era comunitária. O fogo, também que aquecia as senzalas, espantava de insetos e outros bichos, era um fogo comunitário, né? Era para toda a senzala. E nesse compartimento familiar, por exemplo, essas famílias tinham seu próprio fogão, seu próprio espaço, né? Então, isso fazia com que eles ganhassem um grau de humanidade muito importante. E era uma forma também de resistir à escravidão. Muitos negros e negras procurarem unir-se, né? Procurarem constituir uma família logo em seguida. O outro laço, que eram os laços de fraternidade, que é o outro ponto que eu gostaria de destacar, que eram as irmandades e associações religiosas, né? Essa união entre escravizados era uma forma de resistência. E eles se uniam muitas vezes, de um lado, a família, né, a união conjugal, mas de outro lado, a união de grupos étnicos, organizando-se na forma de associações religiosas e irmandades.
muitas vezes utilizando a ideia do sincretismo religioso para disfarçar seus deuses africanos, combinando eles aos deuses cristãos, né? Por exemplo, o culto à Nossa Senhora do Rosário, a Santa Efigênia, São Benedito, que a gente vai falar um pouquinho aqui, são alguns desses exemplos, né? Mas, por exemplo, nós temos dentro das religiões de matriz africana, nós temos todos os deuses dessas religiões associados a deuses católicos, onde eles cultuavam aqueles deuses católicos, muitas vezes cultuando seus próprios deuses. A Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, que foi uma irmandade muito importante, inclusive aqui no Rio de Janeiro, né? Vamos entender um pouquinho dela também. São Benedito, Santa Efigênia, São Eslermão são santos negros e padroeiros de irmandades de negros importantes no Brasil. São Benedito, um dos mais populares, nasceu no século XVI na Sicília, na Itália. Seus pais eram escravos vindos da Etiópia e que mais tarde foram libertos pelos seus senhores. Santa Efigênia, por exemplo, era filha dos reis de Nobátia, antigo reino cristão da Núbia, que se converteu ao cristianismo quando o apóstolo São Mateus começou a pregar na região. E São Eslermão era rei cristão do antigo reino de Axum, na África também. No Brasil, essas irmandades estavam entre as primeiras e principais formas de organização dos escravos africanos e seus descendentes. Era um meio de reverter a seu favor as regras da escravidão, de preservar suas raízes ancestrais. Em 1639, fundou-se a primeira dessas irmandades, que foi a Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no Rio de Janeiro, que até hoje existe na Rua Uruguaiana. A igreja existe ali, a igreja, inclusive, infelizmente, estava fechada, porque ela estava correndo risco de desabamento, mas é uma irmandade importante. Inicialmente, essas associações elas se organizavam de acordo com a origem de seus membros. Por exemplo, a Irmandade Nossa Senhora dos Rosários dos Homens Pretos agregavam africanos provenientes de Angola e do Reino de Congo. A de Santa Efigênia e de São Eslermão reuniam africanos vindo da Costa da Mina. Essas associações serviam como espaços de ajuda mútua entre os irmãos. Muitas delas foram fundadas por escravizados ou libertos para garantir-lhes o direito de um enterro decente, de uma sepultura no cemitério da Irmandade, de celebração das missas e até mesmo para ajudar um irmão em dificuldades. Além disso, essas associações também arrecadavam dinheiro por meio de cobrança de anuidades e doações. Outra forma era organizar festividades, que eram organizadas pelo rei e pela rainha, festeiros eleitos daquele ano, que ficavam encarregados de recolher os donativos durante todo o seu reinado, que era de ano em ano. A eleição ocorria todo ano. Essas festividades são celebradas até hoje no Brasil e são chamadas de congadas. Era o rei e rainha Congo, que acabavam por se organizar e recolher esse dinheiro. Esse dinheiro muitas vezes era usado não só para a manutenção da Irmandade, como muitas vezes para comprar a liberdade de outros irmãos negros daquela Irmandade. Então, assim, elas eram um espaço de ajuda mútua, de autoajuda entre esses negros. Aqui nós temos, por exemplo, duas imagens mostrando o cortejo da Rainha Negra na Festa dos Reis, de 1776, ou seja, a Rainha Conga, a Rainha da Congada. Está aqui o cortejo. E aqui uma comemoração em 1922 pelo centenário da Independência, em frente à Igreja da Imperial Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de São Benedito dos Homens Pretos, na Rua Uruguaiana, que até hoje existe lá. É uma foto de uma celebração de um evento lá, que é uma igreja muito bonita e muito interessante. Outro espaço também que funcionava como esses laços de solidariedade eram as associações de ofício. Os escravizados que, tendo de um mesmo ofício, de um mesmo trabalho, eles também se reuniam em formas de associações. Muitas vezes, essas associações eles não tinham um espaço físico na cidade, porque muitos deles porque a maioria eram escravos, mas eles se reuniam
em lugares específicos da cidade, principalmente no cruzamento das ruas, onde esperavam a clientela das associações. Enquanto eles aguardavam, eles teciam chapéu de palha, faziam gaiolas para passarinhos, confeccionavam objetos. E o grupo da mesma associação obedecia a um líder, que era chamado de capitão do canto. Geralmente era um grande jogador de capoeira também, que era uma luta que eles disfarçavam como se fosse uma dança, para evitar a percepção dos brancos e dos policiais, né, que ficavam vigiando esses negros. O trabalho escravo ele criava esses diferentes laços de união, né, que eram povos de muitas regiões, povos diferentes, pessoas diferentes que chegavam da África, mas que aqui eles se viam na necessidade de se organizarem para tentar resistir a essa opressão. Então, essa amizade e a fidelidade nesses novos grupos que se formavam, elas eram necessárias para estabelecer esses laços de solidariedade entre os grupos escravizados nas cidades e nos campos também. Essas associações, de forma geral, tanto as irmandades, as associações de ofício, elas surgiam quase que naturalmente, né, numa tentativa de construir um espaço de resistência, né? Mesmo com toda a dominação dos senhores brancos, com toda a dominação das autoridades eclesiásticas e de outras autoridades, essa dominação não conseguiu impedir que esses negros se organizassem, mantivessem esse grau de humanidade e reportassem ainda ao passado no qual eles eram livres, né? No qual eles eram livres. Então isso é muito importante, esses laços serem estruturados e construídos, porque eles fazem com que o escravo deixem a condição de coisa, de mercadoria, e comecem a ganhar uma condição humana também, uma sensação de pertencimento a um lugar, de pertencimento a um grupo, de apoio a um grupo. Um abraço e fiquem bem.